Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o tema do nosso devocional é bem desafiador. O tema é A Culpa é Sua. Bom, o que nós vamos falar aqui no nosso devocional? Desculpe. O que nós vamos falar aqui no nosso devocional é sobre assumir responsabilidade. Nós sabemos que a dificuldade de assumir responsabilidades é velha. As pessoas, nós, todos os seres humanos, temos grande dificuldades em assumir as nossas responsabilidades. Sempre nós estamos buscando algum culpado, sempre as pessoas estão buscando algum culpado, sempre as pessoas estão tentando atribuir os seus próprios fracassos e os seus próprios problemas a agentes externos, a agentes fora deles mesmos. É óbvio que eu não estou dizendo com isso que todos os problemas são causados por nós mesmos, ou que todos os problemas, nenhum problema está relacionado a algum agente externo. Mas o que eu estou dizendo aqui é o que pessoas muitas vezes ganham milhares e milhares de dólares para afirmar exatamente o que a Bíblia vai afirmar. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Se você quer melhorar os seus resultados, e aí essa expressão é atribuída a um monte de gente, Einstein, Newton, Abraham Lincoln, enfim. O ponto é que a expressão, se você quer melhorar os seus resultados, você vai ter que mudar de atitude, basicamente é isso que a palavra de Deus fala desde o Gênesis, o capítulo 4, quando Deus fala para Caim, fala: Caim, olha, o pecado bate à tua porta, cabe a você dominá-lo. Então, desde sempre, Deus está apontando para o homem que a culpa é dele. Deus está apontando para o homem que o pecado está sobre a vida dele e ele precisa dominar o pecado. É óbvio que Deus ele nos dá condições de superar esse pecado pela graça, e em Jesus Cristo ele leva a culpa do pecado que era sobre nós. Mas para isso nós precisamos passar pelo processo que a Bíblia chama de arrependimento. Bom, basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Vamos entender aqui um pouco o contexto pelo qual nós vamos basear então a nossa conversa de hoje. Lembrando que a gente está aí na maratona de leitura bíblica e eu quero te incentivar a participar da maratona. Por que maratona? Porque a nossa ideia é ler grandes partes, grandes porções das escrituras de uma vez só. Então, nesse momento da nossa maratona, nós estamos nos profetas, juntamente com os salmos ali, para poder tentar fazer uma ligação entre os dois. E nós estamos no profeta Jeremias. Então, depois você pode ler Jeremias 43 e também 44. E o que nós temos aqui em Jeremias 43, 44 é que o profeta vai ter que lidar mais uma vez com a obstinação do povo, com a teimosia do povo. Lembra que no capítulo anterior, acontece um fato ali problemático com a nação, uma rebelião, porque os babilônicos já haviam dominado a nação e eles mandaram um regente, um representante, que inclusive era um representante judeu, Gedalias, e eles fazem uma revolta contra Gedalias e mata Gedalias e todos os seus representantes ali. Sabendo que, obviamente, a Babilônia não ia deixar isso barato, o que eles fazem? Vamos fugir daqui. E eles procuram o profeta Jeremias meio que para o profeta confirmar o que eles estavam pensando. Procuraram o profeta não buscando uma direção, mas querendo buscar comprovação para sua atitude. E aqui vale a pena fazer uma nota. Muita gente lê a Bíblia nessa perspectiva, não para buscar conselho ou para aprender com a palavra de Deus, mas para dar anuência, para dar peso para suas próprias decisões. Mas enfim, eles foram no profeta então em busca aí dessa confirmação. O profeta, obviamente usado por Deus, não confirma a direção deles. O profeta fala: olha, vamos ficar aqui, Deus manda ficar aqui, Deus não diz para não descer, não ir para o Egito, ficar aqui. Só que o povo fala: não, nós não vamos ficar aqui não, você tá maluco, essa profecia sua não vem de Deus, nós vamos descer
para o Egito, sim. E lá no Egito, eles estão temando de novo com relação ao motivo deles estarem lá. E aqui entra a nossa história de hoje. Quando eles estão lá no Egito, eles começam a falar, Jeremias, mais uma vez, vem dar uma profecia da parte de Deus, porque lá no Egito eles estavam adorando os deuses do Egito. Inclusive, eles estavam adorando uma divindade chamada Rainha do Céu. Uma divindade babilônica chamada Istar. Essa divindade estava sendo adorada pelos judeus, pelo povo de Deus ali no Egito. E aí, o Jeremias vem e traz uma profecia para eles. Olha, vocês já estão nessa situação por culpa de vocês mesmos. Vocês estão nessa situação porque adoraram outros deuses e aqui vocês querem fazer a mesma coisa? Aqui vocês querem continuar com a mesma prática de adoração pagã? E aí, sabe qual é a resposta deles? Pasmem. A resposta deles é não, nós estamos aqui, é culpa de Deus. Se nós tivéssemos continuado adorando a Rainha dos Céus, nós não estaríamos aqui. Ou seja, ainda para piorar mais a situação, eles ainda estão colocando a culpa em Deus. Bom, essa atitude de transferir culpa, ela é antiga, né? Desde que o homem caiu lá no Éden, né, já é normal colocar culpa no outro, né? Todos conhecem a famosa história de Adão e Eva, onde o Adão põe a culpa na Eva, né? A Eva põe a culpa na serpente. Então, desde então, transferir a culpa é uma prática antiga. Coloca-se a culpa, por exemplo, no diabo, né? Nós sabemos que o diabo é um trabalhador ferrenho do pecado. Nós sabemos que o diabo e o pecado formam uma dupla explosiva, uma dupla maligna. Sabemos. Nós sabemos que o diabo ele está por aí para matar, roubar e destruir. Foi o próprio Senhor Jesus disse que essas eram as tarefas dele. Nós sabemos que no mundo impera um sistema chamado sistema do anticristo. Tudo que é contrário a Deus e a sua palavra atua nesse sistema. Então, nós sabemos disso. Contudo, nós também sabemos que a ação de Satanás ela é limitada por Deus. E as pessoas têm a tendência a colocar a culpa no diabo de tudo que está fazendo. Até porque é mais fácil, né, mandar embora, repreender em nome de Jesus do que assumir a culpa. Mas não é só no diabo que as pessoas colocam a culpa. A pessoa também coloca a culpa nos outros. No caso aqui da história, a culpa era de Jeremias. A culpa era do profeta, né? É coisa assim bizarra. Então, às vezes, coloca-se a culpa nos outros também. É ou não é verdade que a culpa é dos políticos? É ou não é verdade que a culpa é dos líderes, inclusive dos líderes religiosos, né? É ou não é verdade que a culpa às vezes é dos amigos? Ninguém me ajuda. É ou não é verdade que às vezes a culpa é dos familiares? Foi meu pai que não me abençoou, foi meu pai que não me deixou herança, meu pai que isso, meu pai, porque eu não tenho família, porque eu não tenho isso. Sempre a culpa é do outro, né? Coloca-se a culpa no outro com grande facilidade. E quando a pessoa chega a assumir a culpa, ela assume a culpa da boca para fora. Ela assume a culpa, mas ela está dizendo, a culpa é minha, mas mais como um vitimismo, né? Então, às vezes, a pessoa até chega a assumir a culpa, mas num perfil de vitimismo, de tentar, olha, eu sou culpado de toda a desgraça que está me acontecendo e tal. E algumas pessoas chegam a colocar a culpa até em Deus. Deus me tirou isso, Deus tirou essa pessoa da minha vida, Deus matou essa pessoa, né? Deus fez isso. O povo ali no Egito estava colocando a culpa em Deus, falando, Deus fez isso com a gente, né? E às vezes as pessoas fazem isso também, colocam a culpa até em Deus. A culpa do diabo, a culpa é do outro, a culpa é de Deus e nunca a culpa é do indivíduo. O caminho, como de costume, passa pelo arrependimento. Não há outro caminho a não ser o arrependimento. E o que é o arrependimento? Primeiro, reconhecer que a culpa é sua e reconhecer de forma honesta. Não, eu errei aqui. Eu estou fazendo aqui o que é errado. O problema está comigo, o problema não está com o outro, o problema não está com o diabo, o problema não está com Deus, o problema está comigo. Preste atenção. Esse aqui é o ponto nevrálgico da situação. Aqui começa a virada. A virada começa quando você e eu, nós assumimos que a culpa é nossa.
A virada começa quando nós admitimos que o problema está com nós mesmos e não com o outro. Então aqui começa a virada. O arrependimento começa quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa, a culpa é sua, a culpa é minha. A culpa não é do diabo, a culpa não é dos outros, não é do meu pai, não é dos meus familiares, não é dos meus antepassados. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Quando fazemos isso, nós então começamos a experimentar de fato uma transformação da mente. Lembra que Paulo fala sobre isso lá em Romanos 12, o famoso texto, transformai-vos pela renovação da vossa mente? Se você ler o contexto, a palavra transformação ali é metanoia, é arrependimento. Então, a transformação ela começa quando nós admitimos que o problema está comigo, que o problema está com você, que o problema é nosso, que o problema é seu, é meu. Tá? Então, primeira coisa, assuma que o problema é seu. Aí, depois, é um desenvolvimento natural. A partir do momento que você assume a culpa, você deixa as velhas práticas de lado. Então, assumiu que o problema é com você, você também vai assumir automaticamente que algumas coisas vão ter que deixar de ser feitas. Anote o que eu vou dizer agora. Arrependimento envolve deixar de fazer as mesmas coisas. Lembra que eu disse lá no início que pessoas ganham milhares e milhares de dólares ensinando o óbvio? E o que a palavra de Deus ensina é exatamente isso. Você não vai ter melhores resultados fazendo as mesmas coisas. É claro que do ponto de vista bíblico, Deus não quer falar de resultados, especialmente resultados financeiros, ainda que isso esteja envolvido. Mas o ponto aqui é dizer o seguinte: reconhece que a culpa é sua, reconhece que velhas práticas deverão ficar para trás, reconhece que velhas práticas deverão deixar de ser feitas. Então, o que você precisa deixar? Deixar a murmuração, deixar a preguiça, deixar a fofoca, deixar o desânimo, sabe? Deixar para trás. Se você não deixar para trás algumas coisas e colocar a culpa em outros, isso aqui é culpa do meu pai, da minha mãe, etc e tal, você não muda velhas práticas. Então, reconheça que a culpa é sua, automaticamente velhas práticas vão ficar para trás. E aí sim, você começa o novo. É um desenvolvimento natural. Reconheço que a culpa é minha, velhas práticas, porque eu reconheci que a culpa é minha, ficam para trás. Coisas que eu fazia fica para trás. Então, se você... um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo meu mesmo, alguns anos atrás, eu colocava a culpa das minhas dificuldades financeiras no meu pai. Falava, meu pai não me abençoou financeiramente. Inclusive, eu fui, no momento aí, em alguma igreja de cura interior, e a cura interior era colocar a culpa da minha vida financeira no meu pai. E aí... teve todo um momento ali que meu pai emocionalmente me liberou, e aí depois daquilo ali eu prosperei financeiramente. Não é verdade. Sabe quando é que eu prosperei financeiramente? Quando eu assumi, aliás, prosperei não, pelo menos paguei as minhas contas, Mas brincadeiras à parte, sabe quando é que mudou? Quando eu falei assim, sabe qual é o problema? O problema é que eu sou desorganizado. O problema é que eu sou desorganizado. O problema é que eu não organizo meu dinheiro. O problema é que eu não entendo que eu sou mordomo. E aí eu mudei a prática. Eu passei a gastar dinheiro de forma sincera. Comecei a gastar dinheiro de forma honesta. Sabendo que eu tenho responsabilidade sobre o meu recurso. Então as pessoas podem até falar assim, você está fazendo errado. Mas você precisa entender que mudança de atitude envolve novas práticas. Não tem jeito. Vai envolver novas práticas. Então, a pessoa quer se casar, mas continua se envolvendo com as mesmas pessoas do passado, não vai dar certo. A pessoa quer ter uma vida espiritual diferente, mas continua com as mesmas práticas de vida, não vai dar certo. Tá? Então, primeira coisa, reconheça que o problema é seu. Segundo, velhas práticas ficam para trás e começa tudo de novo. Lembre-se, coloque coisas saudáveis no lugar das velhas práticas. Não adianta só deixar as velhas práticas para trás. Comece a fazer novas coisas. Comece a organizar. Comece a frequentar outros ambientes. Comece a orar mais. Comece a ler mais a Bíblia. Comece a fazer novas coisas. Assuma que a culpa é sua. Deixe velhas práticas para trás e coloque coisas novas, coloque coisas saudáveis no lugar das velhas práticas. Qual que é
a moral da história? Já começamos falando, né, que a culpa é sua. Foi instigador mesmo aí o tema do nosso devocional. Mas qual é a moral da história? Recomeçar significa trilhar outro caminho. Recomeçar não é uma frase para você colocar no Instagram. Recomeçar não é dizer para todo mundo, estou recomeçando. Recomeçar é trilhar um outro caminho. Se você trilhar o mesmo caminho, você vai terminar no mesmo lugar. Então, recomeçar, arrependimento é dizer, olha, esse caminho não é legal, eu vou buscar um outro caminho, vou buscar uma outra direção, mesmo que essa outra direção, ela possa ser, por exemplo, como Jesus disse, uma porta estreita. Então, a culpa é sua e você precisa recomeçar. Para recomeçar, trilhe um novo caminho. Bom, eu acho que já deu para a gente ter uma ideia aí de um bom devocional para hoje. Vamos pensar em um desafio, então, uma aplicação para tudo isso aí que a gente falou. E eu fiquei pensando aqui um pouquinho sobre isso e eu queria desafiar você. Pare e pense por um instante, né? Quem é o culpado da vez na sua vida? É o seu marido? É a sua esposa? É o pastor? É a igreja? É o patrão? É o funcionário? Quem que é o culpado da vez? É o seu pai? É os seus pais? Sua mãe? É os seus irmãos? É os seus familiares que não te ajudam? É os homens que não prestam? É as mulheres que não valem nada? Quem é o culpado da vez? Quem é o culpado da vez? Pare e pense um pouco. Quem é o culpado da vez? Assumir a sua culpa vai trazer um novo momento na sua vida. A virada começa quando nós assumimos a culpa, falando, não, o problema sou eu, o ponto nevrálgico sou eu preciso de mudança. A partir disso, você vai deixar velhas práticas e começar com novas práticas, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Vamos orar? Vamos colocar isso aí que falamos diante de Deus. Eu não sei se você hoje precisa aí dessa palavra, mas eu espero realmente que ela fale ao seu coração. Então vamos orar. Se você puder, então pare aí o que você está fazendo por um instante e vamos juntos buscar a Deus em oração. Desculpe. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e Deus de toda misericórdia. Senhor, diante do Senhor estamos, na Tua presença estamos, nos apresentamos, entramos na Tua presença, como o texto de Hebreus diz, que nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. E é isso que fazemos agora. A nossa confiança ao nos achegarmos diante do Senhor não é que nossa busca nos trouxe diante do Senhor, não é que a nossa espiritualidade nos trouxe diante do Senhor, nem a nossa sofisticação. Mas a segurança que temos de que podemos nos aproximar do Senhor é exatamente o fato de que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar esse acesso. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu permissão para entrar na presença de Deus pela Tua morte. E fazemos isso na certeza que temos, Pai, de que a Tua palavra nos oferece esse caminho. Muitas vezes nós colocamos a culpa das nossas dificuldades, colocamos a culpa dos nossos problemas, das nossas moléstias nos outros. Transferimos a culpa para os outros. Sempre temos alguma coisa que não nos permite ir para frente, exatamente ligado a outras pessoas, até o diabo, ou algumas vezes até ao próprio Senhor. Mas nessa manhã nós queremos entender, nós entendemos a Tua palavra, de que o caminho passa pelo arrependimento. E o arrependimento envolve assumir a culpa. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Lembrando, Senhor Deus, que assumir a culpa envolve também deixar velhas práticas de lado e começar a fazer coisas novas. Isso é arrependimento. E diante do Senhor nós nos colocamos para que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que possamos fazer isso. E assim oramos, meu Pai. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.